Bom dia, pessoal. Estamos começando agora o terceiro dia da sexta edição do Superbots Experience, a primeira em formato digital. Eu sou Fernando Paiva, editor do Mobile Time, e esse é um dia que a gente vai trazer painéis com temas que não são temas exatamente de negócios, mas que afetam os negócios também, né? Desde a primeira edição do Superbots Experience, a gente procura trazer na nossa programação representantes da academia e também de advogados especializados em direito digital, para a gente discutir impactos legais, jurídicos, impactos sociais também da inteligência artificial e da tecnologia na nossa vida, tá? No nosso dia a dia. Na parte da manhã, agora, a gente vai ter um painel sobre legislação para a inteligência artificial. É um tema super importante, super quente, está sendo discutido no mundo inteiro. Tá? E na parte da tarde, vamos ter também um painel que eu acho bastante interessante sobre diversidade e linguagem inclusiva no mercado de bots e nos bots em si, na forma como os bots conversam com a gente. Tá? Nesse painel de abertura aqui desse nosso terceiro dia, a gente trouxe quatro feras nesse assunto de legislação em inteligência artificial, em direito digital. Quem acompanha o Mobile Time provavelmente vai reconhecer os nomes deles, porque eles são fontes recorrentes nas nossas matérias. Eu estou achando muito legal tê-los reunidos aqui nesse painel, porque a gente já promove o debate entre eles, mas separadamente, né? Entrevistando cada um e colocando as opiniões deles juntas dentro das nossas matérias. E hoje a gente está tendo a oportunidade de reuni-los aqui, embora que virtualmente, remotamente, mas todos juntos para conversarem e trocarem ideia sobre esse assunto tão importante que é a legislação de inteligência artificial. A gente tem aqui o Christian Perrone, que é consultor de políticas públicas e pesquisador do ITS Rio, o Eduardo Magrani, que é advogado especialista em direito digital e proteção de dados. Ele é presidente do INPD, Instituto Nacional de Proteção de Dados, e trabalhou recentemente num projeto numa fundação na Alemanha, a Konrad Adenauer, depois ele pronuncia corretamente esse nome. Konrad Adenauer, tá certo. Adenauer, mil perdões. E está passando agora, está entrando na Universidade Tecnológica de Munique, num novo projeto. Temos também a Flávia Lefebvre, advogada especializada em direito digital e do consumidor, representante do Intervozes e da Coalizão Direitos na Rede, e o Rafael Pelon, que é consultor jurídico de duas associações muito importantes no mundo digital aqui no Brasil, que é a I2AI e o MEF, e ele é também sócio do escritório Pelon de Lima Advogados. Bem-vindos, bom dia aos nossos 4 painelistas, e vamos começar a nossa conversa com a seguinte pergunta. Em maio do ano passado, 42 países, incluindo o Brasil, concordaram em adotar os princípios da OCDE para o desenvolvimento de inteligência artificial. Entre esses princípios estão incluídos os seguintes: a inteligência artificial deve beneficiar as pessoas e o planeta através do crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. Sistemas de inteligência artificial devem respeitar direitos humanos, valores democráticos e diversidade, e devem existir mecanismos de intervenção humana para proteger esses princípios. Sistemas de inteligência artificial devem ser transparentes para que as pessoas possam entendê-los. E organizações e indivíduos que desenvolvam, implementem ou operem sistemas de inteligência artificial devem ser responsáveis pelo seu funcionamento adequado, respeitando essas condições definidas pela OCDE. Entre outros princípios, eu destaquei alguns aqui que me chamaram a atenção como muito importantes. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa lista de princípios. E se vocês sentem falta de algum ponto que, de repente, não foi incluído aí nessa lista de princípios da OCDE, que tem 42 países como signatários, incluindo o Brasil. Vamos começar por você, Christian. Bom dia. Bom dia, Fernando. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês e com essa plateia que tenho certeza que deve ser incrível sobre esse tema que eu acho que é um dos principais temas do mundo atual e que provavelmente vai nos ocupar pelos próximos 10, 20, talvez até mais anos, né? Acho que a primeira questão que a gente tem que entender é o quanto esses princípios são um avanço, né? A gente pensar que tanta essa quantidade enorme de países entrando em acordo sobre como eles devem imaginar e pensar o desenvolvimento e a aplicação responsável de inteligência artificial já é um grande ponto
e que provavelmente esses princípios vão ser a espinha dorsal de qualquer fonte de regulação futura sobre inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a gente tem que também entender o quanto eles têm um pouco de falhas, né? Pela sua própria natureza, eles são princípios, por mais que os países tenham se comprometido de adotá-los, tem todo um espaço de concretização desses princípios, de tornar eles verdade, tornar uma realidade no futuro, né? E se eu que sou um famoso entusiasta de Isaac Asimov, se a gente pensar nas 3 leis da robótica, a gente começa a entender o quanto são difíceis de pensar a interação desses princípios, né? De quanto a gente pensa leis amplas e abertas, elas precisam de uma compreensão na prática do que isso acontece. E é por isso que eu fico pensando que a gente tem que pensar que existe um espaço ainda de que esses princípios precisam sendo levados em consideração. E para isso eu penso mais ou menos 3 outros princípios lógicos que como os países devem implementar essa cadeia já desenvolvida pela OCDE, né? E eu acho que o primeiro princípio deve ser a ideia de inclusão. Eu sei que já tem uma ideia de inclusão no próprios princípios deles, mas eu acho que tem que ser um princípio amplo, ele tem que ser um princípio autônomo, né? Os países, quando forem implementar aplicações de AI, tem que pensar nas consequências da inteligência artificial e de como ela é diferente para diferentes grupos sociais, como elas podem ser interpretadas de maneira diferente. A segunda questão é um respeito a decisões políticas legítimas, porque não basta você falar que tem que respeitar decisões democráticas, do sistema democrático, você tem que respeitar também a decisão política de cada um dos países, de cada contexto social, né? E já nessa lógica de contexto social também tem um outro princípio de respeito à realidade sociocultural local, porque quando a gente for implementar esses princípios gerais, não adianta você só pensar ele do ponto de vista aberto, mas sim quanto eles têm um impacto em cada uma das sociedades, em cada grupo social, em cada ponto. Então, acho que são esses princípios que precisam ser extras quando os países forem dar concretude e implementação regulatória a esse compromisso que eles tomaram na OCDE. Obrigado, Christian. E você, Flávia? Não, desculpa, o Edu, perdão. Quase por Edu. Vamos lá seguir a ordem alfabética. Edu, e você? Tranquilo, gente. Em primeiro lugar, um prazer estar com vocês aqui. Eu já participo do evento já há alguns anos, né, Fernando, contribuindo também para o Mobile Time. É um prazer estar aqui entre amigos, né, com esses grandes experts que eu admiro tanto. É uma alegria estar aqui contribuindo para esse debate, junto com os colegas panelistas e para quem está ouvindo também, né, a gente conseguir fazer um bom aproveitamento do tempo pandêmico de todos. Sobre a primeira pergunta principiológica, a gente, na humanidade, não sente falta hoje de guidelines e princípios éticos de AI. A gente tem uma profusão de frameworks já sobre isso. E quando a gente analisa, a maioria desses guidelines, eles têm uma espinha dorsal principiológica. A gente vai ver em quase todos princípios como fairness, accountability, transparency, non-discrimination, etc., etc. Então, isso é bom, porque significa que nos mais diversos países a gente está conseguindo construir uma forma de consenso sobre que princípios deveriam orientar essa tecnologia que a gente está chamando de inteligência artificial. Mas eu queria dar um primeiro pontapé inicial nessa discussão para dizer que, na maioria das vezes, a gente não sabe do que a gente está falando quando a gente fala sobre inteligência artificial. Então, o Christian colocou muito bem a importância dos princípios, etc. Agora, são princípios para nortear o que exatamente? A gente está comparando uma inteligência artificial fraca com a possibilidade de uma inteligência artificial forte, está botando tudo no mesmo balaio principiológico. Será que esse mesmo balaio principiológico vai jogar a gente para regulações também do mesmo formato, né? A gente está falando de tecnologias completamente diferentes, vão ser tratadas principiologicamente, juridicamente da mesma forma. Eu acho isso tecnicamente muito problemático. Então, quando eu olho para AI, eu primeiro gosto de explicar de que tipo de AI eu estou falando, né? Porque a minha análise jurídica varia muito a depender da autonomia de cada tecnologia. Então, se eu estou falando de uma Weak AI, é uma análise. Se eu estou falando da possibilidade ainda, porque a gente ainda não tem, de uma Strong AI, muda completamente a minha opinião jurídica sobre isso. Então, formar uma consciência, um common ground, né, sobre o que a gente está falando, eu acho super importante, né, como ponto de partida.
E uma segunda preocupação minha quando a gente fala em princípios poxa, que maravilha, a Magrane está falando que a gente tem uma espinha dorsal consensual sobre os princípios em vários países, né, que tem distinções culturais gigantescas. Só que quando eu vou para o Brasil e falo sobre ética de inteligência artificial para as pessoas, não é raro as pessoas virarem para mim e falarem: Magrane, achei muito interessante, eu só não tenho ideia do que é ética. Porque eu não vi as pessoas dizendo, né? Eu não estudei isso na escola, eu não estudei isso na universidade, nem no mestrado, eventualmente nem no doutorado, em que a gente vê isso de maneira muito superficial. Então, tem alguns problemas, Fernando, que são anteriores aos problemas tecnológicos. Não dá para a gente falar de ética de máquinas se as pessoas não entenderam a primeira página, que é o que é ética. Por que é importante? Para aí sim a gente pensar em qual a corrente ética, porque existem várias correntes, que a gente vai levar para regular, inclusive, máquinas, robôs inteligentes, seja lá o que for. Então, entender o que é ética e qual seria a ética mais adequada para esse universo é importante. Nem nos frameworks a gente tem uma discussão aprofundada sobre isso, né? Inclusive, o Christian citou o Isaac Asimov, eu também sou super fã, e eu acho muito curioso, às vezes, porque na regulação jurídica estão partindo da ficção científica também, né? Quando a gente lê o relatório de e-personhood do Parlamento Europeu, o Christian leu também, né? Eles começam com as 3 leis de Asimov. Eu acho isso muito curioso, né? Então, em algum ponto, a gente vai ter que separar também a ficção científica da realidade. Então, esse ponto educacional ainda está demandando muito esforço nosso para conseguir comunicar para as pessoas o que significa princípios, ética de máquinas, etc. E um outro desafio que a gente tem só para encerrar minha fala inicial aqui, ainda que a gente tenha vários princípios consensuais, guidelines éticos, aí eu vou ecoar o que o Christian falou muito bem já, porque também é uma preocupação minha, que é como a gente vai dar concretude a esses princípios. Então, a página que a gente está hoje é definição dos princípios. Já temos isso. A gente tem princípios de Asilomar, a gente tem o Ethically Aligned Design do IEEE, que é uma outra grande instituição, a gente tem o Ethics for Trustworthy AI da União Europeia. Só esses já são grandes reports, né? Então, nessa página, a gente já deu um check. A página 2 dessa discussão é como implementar. E aí, o setor privado, o público também, que está lidando cada vez mais com AI, mas, por enquanto, sobretudo, as empresas que estão puxando o carro da inovação em AI no Brasil, por exemplo, vão ter que ver, com a ajuda da sociedade civil, academia, como implementa transparência como um princípio, porque não é fácil, né? A gente vai discutir mais à frente o problema da opacidade de algoritmos, como aplicar o princípio da non-discrimination, né, da não discriminação em algoritmo. Isso não é uma tarefa fácil. Então, conseguir um consenso sobre os princípios é super legal, mas a partir de agora vem a tarefa difícil. Perfeito. Obrigado, Edu. Flávia, o que você pode comentar sobre isso? E se quiser comentar em cima do que o Edu falou também, da necessidade de primeiro definir ética, definir também inteligência artificial, se vale ter a mesma legislação para diferentes níveis, né, de inteligência artificial, uma fraca, menos ou mais autônoma, enfim. Primeiro, obrigada, Fernando, pelo convite. Um prazer estar com os amigos aqui, conheço todos, a gente já se cruza, já conversa por aí, um prazer estar aqui. E bom dia para todas e todos que estão aí nos ouvindo. Bom, foi bom falar depois do Christian e do Edu, porque o Christian tocou num ponto que eu já ia tocar, que é a questão da inclusão, né? Quando a gente fala de uma tecnologia tão avançada e que depende de tanta infraestrutura, e pensa nos países da América Latina, né? A gente já constata que a hora que essa tecnologia ganhar espaço, ela vai estar concentrada em benefício mais de usuários, cidadãos, consumidores, né? Isso também são conceitos que a gente vai ter que trabalhar, né? De alta renda, e a gente corre o risco de ampliar o fosso digital que existe já hoje entre os conectados e os não conectados. Então, essa era uma preocupação que eu ia falar.
E o que eu vou tentar aprofundar, né? Aprofundar não, mas detalhar, o que também é a minha preocupação, nesse sentido do que o Edu falou, é que, lendo esses documentos que estão sendo feitos, esse da OCDE, o do Conselho Europeu também, sobre inteligência artificial, que traz uma série de princípios e que também põe um acento grande na questão da ética, mas como o Edu falou, quando a gente fala ética, né, ética é uma coisa gigantesca, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de inteligência artificial aplicada à agricultura, à medicina, ao ensino, ao consumo, à educação, enfim, a uma série de segmentos, né, de atividades humanas, ao trabalho, né, e que tem suas éticas específicas, né? Então, o que eu acho que a gente precisa aprofundar nos debates a respeito da implementação desses princípios é criar espaços de governança, não só multissetoriais, como a gente fala, mas levar a fundo a preocupação de ter espaços multidisciplinares. Porque se a gente quer que a ética deixe de ser algo extremamente subjetivo, né, e de a gente ter dificuldade de aplicar isso também pelas questões culturais que o Edu indicou, às quais ele se referiu, a gente vai ter muita dificuldade se a gente não focar, se a gente não especificar, né? Então, eu acho que a gente corre o risco, né, de, se a gente não fizer um esforço de botar o pé no chão para discutir esses temas, a gente vai se acomodar e dizer assim, mas a gente já tem uma série de princípios, né? E o mercado e a indústria, né, a gente sabe que tem pouco interesse em que a gente crie mecanismos regulatórios para segurar, de alguma maneira, ou regular, né, o desenvolvimento dessas tecnologias. Existe um embate, uma disputa entre regulação e o impulso de inovação e desenvolvimento do mercado que utiliza essa tecnologia, né? Então, eu acho que se a gente quer alcançar um equilíbrio, a gente precisa fazer um esforço de botar o pé no chão para discutir todas essas questões e nos fazendo algumas perguntas que eu não consigo tirar todas elas desses documentos que a gente já tem aí do OCDE, do Conselho Europeu, que a gente tem que discutir no campo da ética, que, por exemplo, faz sentido, já que a inteligência artificial é utilizada muito para tomadas de decisões em diversos segmentos para definição de beneficiários de políticas públicas, para os beneficiários de um determinado concessão de crédito, etc. Então, faz sentido que todo e qualquer tipo de decisão se vá tomar em vários campos, inclusive no setor público, seja tomado por um algoritmo, né? Então, em que medida quais questões devem ou não estar sujeitas a decisões tomadas por uma inteligência artificial? E outra questão, quais são, né, as questões que a gente quer deixar para fora disso? Eu acho importante essa definição, para a gente começar, para a gente dar um start na regulação e no trato e aplicação desses princípios, a gente saber o que faz sentido estar sujeito a decisões algorítmicas e o que a gente precisa deixar de fora e manter um ambiente de debate humano, olho no olho, dinâmico, sem o risco do machine learning e outros problemas tecnológicos aí que a gente enfrenta, para a gente fazer o avanço desse mercado de uma forma mais segura e respeitando o princípio da precaução. Era isso que eu queria falar com relação a isso. Obrigado, Flávia, muito bom. Rafael Pelon, grande Rafa, o que você acrescenta nesse debate? Difícil acrescentar, né, gente? Bom dia a todos, bom dia a quem nos ouve e assiste, e aos colegas também. A gente estava conversando um pouquinho antes. Acho que o que falta falar é bem-vindos ao futuro, 2020 chegou. A gente sempre achava, quando era criança, que 2020 era o futuro, né? E estamos nele. Então, é super interessante a gente discutir assuntos do futuro, né? De quando a gente
achava que robôs estariam voando e os nossos tênis estariam se amarrando sozinhos. Não ganhei o skate, que voava, infelizmente. Só para adicionar, enfim, mas poucos pontos, acho que todo mundo já foi bem completo, bem extenso. O que a gente tem visto é justamente isso. Princípio não falta, a gente tem... aliás, o que a gente tem hoje é uma miríade de princípio e talvez princípio demais, informação demais, então começou a virar algo até de como separar, e eu estou fazendo esse trabalho nas associações, com tanto princípio, como é que a gente separa o que é ruído do que de fato é relevante? Porque começou a ficar algo muito extenso também. Dentre tantos princípios, o que parece, à primeira vista, quando a gente começa a olhar sempre, é que, de fato, Asimov estava certo. Acho que ele pensou nisso durante muito tempo. Para chegar nos 3 princípios, acho que ele teve, de fato, muita reflexão, porque, no fim das contas, se a gente filtra o ruído, a gente acaba caindo em Asimov. E isso talvez seja o melhor jeito da gente achar que, de fato, chegamos ao futuro, porque agora é que a gente começa a considerar regras que ele colocava na ficção científica há 50 anos atrás. No dia a dia, o que a gente tem visto tanto de reflexão usando esses princípios, e aí a gente vai falar um pouco disso ao longo do painel, a dificuldade de você implementar qualquer tipo de regra, ela vem do fato de que inteligência artificial tem que ser definida, como o Magrani estava comentando um pouco antes da gente começar, a gente tem que definir o que é ética, para que serve a regra, a quem vai se aplicar aquela regra, e existe uma fluidez muito grande em inteligência artificial. A ferramenta ela é muito fluida, a gente pode considerar a inteligência artificial em diversos níveis para diversas aplicações. Então, chegar a uma regra geral é muito difícil, além daquelas, né, que são as mais básicas aí de respeito ao ser humano, até essas são extremamente questionáveis em determinados casos. Eu, nos últimos 2 anos, eu já tive que passar por algumas consultas de cliente, de aplicação. Agora, na pandemia, isso ficou um pouco mais objetivado, as pessoas começam a querer usar, de fato, alguns sistemas de AI para monitoramento, para algum tipo de vigilância. Já tive conversas com técnicos que, quando a gente fala, eu não quero, por exemplo, a gente tem que respeitar e não ter sistemas de AI que tenham algum tipo de preconceito ou que tenham algum tipo de bias. E já ouvi do técnico, não, eu tenho que ter um bias, eu tenho que ter algum tipo de discriminação para determinada aplicação. Então, questionam, inclusive, esse tipo de princípio do não discriminará. Para determinado tipo de coisa, o técnico quer discriminar, sim. A gente tem... eu só queria comentar, para terminar, o caso. Em novembro, eu tive lá no Web Summit, né? A gente estava se falando enquanto eu estava lá em Lisboa, e apesar de todas as palestras e todo o conteúdo, o que saindo de lá, né, quando você começa a decantar e interpretar o que você viu, uma semana depois é que eu me liguei que a palestra mais interessante foi o dia que eu entrei no auditório, lá no último dia, e aquele cachorro robô da Boston Dynamics, que agora está vendendo, custa a bagatela de $75 mil, para quem quiser um animal de estimação robô, ele passou do meu lado andando. E ele foi convidado a sair de trás do palco e andar o auditório inteiro. É um auditório como se fosse um auditório de Maracanãzinho, tá, gente? Então, ele andou 300 metros no meio das pessoas e não avisaram, para justamente as pessoas tomarem susto. Porque passava um robô do seu lado e arrastava, passava do ladinho da tua perna, assim, e o robô não foi... Ele só recebeu o comando de saia daqui e vá até lá. E o robô se virou de driblar as pessoas. E ele raspa em você, né, te dá um toquinho de leve. E na hora você, que legal, o robô sabe desviar de pessoas. Uma semana depois eu comecei a pensar, esse bicho se mexe sozinho, é forte para burro, esse negócio passa do seu lado, ele é grande, ele é do tamanho de um fila. E aí alguém perguntou, mas esse cachorro pode atacar o humano? E o pessoal da Boston Dynamics respondeu, não automaticamente, mas se o dono, com o controle remoto, joga o cachorro em cima de alguém, ele vai.
mas tem algum sistema que impeça o cachorro de ver que é um humano e pular em cima do humano? Se o dono mandar, não. Aí ali que eu falei, é problemático. A gente tem um belo problema na mão, porque independentemente do que a gente coloque de princípio, de regra, de ética, o comando do humano, no final das contas também, usando máquinas que são de metal e que então são muito mais fortes, né, do que nossa existência em carne e osso, ela também é difícil de você falar. Então, eu devo implementar um sistema que o robô, quando reconhece um humano, não ataca. E isso vai contra a própria natureza do robô, que também é vendido como uma ferramenta de segurança. Isso se aplica para vários outros casos. A gente já teve caso no Rio de, agora na pandemia, quererem, para quererem garantir que os médicos nos postos de saúde, nas UPAs, não abandonassem os postos no auge da pandemia, lá em abril, queriam fazer reconhecimento facial dos médicos nas UPAs. Não, mas e aí a justificativa foi: não, mas eu preciso proteger a população e preciso garantir que os médicos fiquem em seus postos. Tá bom, então manda um fiscal ir no posto de saúde. Não, mas aí eu não tenho fiscal, então eu quero botar câmera olhando para a cara do médico. Isso é ético, o princípio aí de vamos proteger e disponibilizar médicos e talvez proteger a vida humana, ele descarta, então, o princípio de que o médico tem direito a alguma dignidade no seu local de trabalho. Enfim, a gente não vê pergunta fácil e também não tem resposta. Então, o que parece hoje é que a gente, assim, apesar de ter princípios, esses princípios vão ficar colidindo com outros que também são princípios que acho que ninguém discordaria que são essenciais: princípio da vida, princípio da dignidade, todos eles princípios humanos. E a gente vai, ao longo do tempo, vai ter que decidir, provavelmente no caso a caso, quais os princípios que prevalecem em determinadas situações, em detrimento de alguém. Isso é que hoje está bem difícil e não vai melhorar. Isso vai piorar antes que a gente tenha. O que parece é que a gente vai ter que passar por isso, a gente vai ter essa dor de crescimento até a gente chegar em algum local em que algum nível de estresse já tenha sido dado, né, no uso desses princípios e na aplicação dessas leis, para que a gente consiga ter algum mínimo de experiência. Rafa, fiquei curioso, você falou sobre situações em que os desenvolvedores... vou dar a palavra para você já, Cris, deixa eu só fazer uma pergunta em cima do que o Rafa comentou, sobre enfim, esse feedback que você teve de alguns desenvolvedores, em algumas situações eles querem que o algoritmo seja discriminatório. Você pode dar um exemplo prático, sem citar a empresa, mas só a gente entender o problema, por que ele quer discriminar ali no... É muito da parte técnica que eles querem. Por exemplo, se eu tenho um algoritmo que vai buscar... Vou dar um exemplo: Rio de Janeiro, que a gente implementou na Copa América, né, os sistemas de reconhecimento facial para tentar prender os procurados da lista da Secretaria de Segurança e da Polícia Federal e da Interpol durante a Copa América que teve no Brasil. E aí tem, né, o reconhecimento facial do Maracanã, dos estádios que tem ao longo do Brasil e nos aeroportos. E aí ele, por exemplo, ele discrimina que se a maioria da base que eu vou buscar, que eu subir no algoritmo, e aí sem qualquer preconceito ou demérito, mas uma realidade, né? E aí é uma outra questão que a gente pode discutir depois sobre encarceramento no Brasil. A maioria da base é de pessoas pardas ou negras. O algoritmo, então, ele é mexido para que ele abra mais o foco, né, o obturador, para pegar pessoas, para conseguir ler pessoas pardas ou negras. E, obviamente, ele discrimina. Então, quem é mais branquinho, que nem eu e o Christian, você chega na câmera, você fica estourado. Porque ele abriu o brightness, ele abriu o criminoso branco passa despercebido, então. O branco, ele fica muito branco e ele fica meio que nem brilhando. Reconhecido, nem reconhecido. O criminoso branco passa incólume. Eu viro um cocum, né? E aí eu passo brilhando e o algoritmo fala, não é esse. E aí, quando passa outro, ele já olha com mais carinho, digamos assim. É o tipo de discriminação que, quando você pega a base, e não foram os técnicos que têm a base é a base que tem. Você olha a base, eles falaram, olha, essa base, mais de 80% dela é de negros e pardos.
E aí tem a outra questão, né, cultural e, enfim, de estrutura do Brasil, mas não existe um algoritmo que não conseguisse ler, por exemplo, pessoas brancas e pardas, ele não funciona. Tanto que teve uma empresa que colocou o algoritmo, né, deu de graça para a Secretaria de Segurança, não mexeu no algoritmo e o algoritmo não funcionou, né, prendeu a moça errada em Copacabana. Teve um monte de problema, exato. E aí os técnicos falam, eu preciso ter algum tipo de discriminação no algoritmo, senão ele não funciona. Se é bom ou se é ruim, se é certo ou não, é uma outra questão. Agora, você dá a missão para o engenheiro, fala, quero que funcione e que prenda. Ele prendeu, ele achou um monte de gente. Tem shopping no Rio de Janeiro que tem o algoritmo que o traficante não entra mais. Antigamente entrava, prenderam 8, 9 e acabou. Agora tiveram que mexer no algoritmo para ele prender o traficante direito, para prender o bandido direito. Acho que o Christian queria fazer o Christian queria fazer um comentário, só para não deixar passar muito. Fala aí, Christian. Claro. Não, eu só queria fazer um comentário primeiro, que é que nem eu passando na praia, né? Tipo, chega um sol, reflete, ninguém consegue mais enxergar nada, né? Mas, não, meu comentário, na realidade, pensando do quanto já era interessante que Asimov já tinha pensado essa questão do cachorro, sabe? Por exemplo, um dos princípios lógicos é que das leis deles é que não pode fazer mal a um ser humano, né? Mas aí, como é que você tem um algoritmo robô médico? O médico vai ter que, de alguma forma, fazer cirurgias e vai ter que fazer um mal para o ser humano, né? Vai ter que causar um machucado, um ferimento, né? Então, aí, essa é a questão da questão de você utilizar princípios amplos para definir uma questão que, na prática, ela é muito pontual, né? Então, quando a gente olha os princípios da OCDE, eles são ótimos, são bons, são uma espinha dorsal, como bem colocou o Dudu, mas eles são gerais, e muito bem colocou a Flávia, eles necessitam de um elemento procedimental de como você vai tornar eles concretos, né? E é por isso que eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista de decisões políticas locais e aceitas do ponto de vista local, né? E eu acho que isso é bem a decisão que o Rafael está colocando. A gente quer um algoritmo que funcione, tudo bem, queremos, mas que funcione de que forma, né? E essa é a dúvida política que está por detrás da questão aqui de como implementar qualquer regulação baseada em princípios. O Edu quer comentar também, vai lá, Edu. Eu queria só fazer um jumping rápido. Enfim, a gente não vai deixar virar uma resenha de Eu, Robô, né? Mas assim, eu também adoro Asimov, mas eu só queria fazer um complemento dizendo que o Asimov, quando pensou nessas questões, ele não estava pensando na forma como os algoritmos têm funcionado agora, em 2020, né? Ele pensou num cenário tecnológico totalmente distinto. Então, acho que ele ajuda a dar algumas pistas, mas eu faço convite para a gente cada vez mais conseguir se distanciar da ficção também, né? Encarando como um input, insights iniciais, mas eu acho que, como jurista, o Asimov ele dá um excelente escritor de ficção científica, né? Porque tem umas pistas ali, mas ele não estava preocupado com transparência de algoritmos, ele não estava preocupado com sustentability, entendeu? De robôs inteligentes, são outras questões. Então, é mais um kickstart ali, mas agora a gente precisa pensar efetivamente em como implementar, como vocês estão falando, né, dos princípios, e como, de fato, a gente consegue ter regulações mais adequadas. E eu acho que, nesse ponto, o Asimov e outros escritores de ficção científica não conseguem, né? Mas se vocês toparem fazer uma resenha em em uma outra live, eu estou dentro também. Flávia, você queria falar? Vai lá, Christian, perdão. Tá. Não, eu concordo plenamente. Eu só acho que é interessante a gente essa discussão por detrás de princípios, de como esses princípios se tornam regras, né? E como você tem que pensar em princípios éticos de um modo geral, eles precisam de um elemento de concretude. E aí entra os filósofos e entra nós também, juristas, de alguma forma, para prestar a nosso conhecimento, né? Nossa ideia, né, Dudu? Então, eu acho que é justamente isso. Não. Pessoal, falando então justamente em concretude, né? E agora começando pelo Rafa, tá, Rafa? Depois indo até o Christian, a gente já tem no Congresso Brasileiro alguns projetos de lei para tentar regular alguma coisa de inteligência artificial. Eu vou nessa pergunta juntar, na verdade, as duas próximas perguntas que a gente tinha no roteiro, que são as seguintes. Queria saber se, na opinião de vocês, já está na hora do Brasil hoje debater uma lei geral, digamos assim, para a inteligência artificial, ou se ainda é cedo, e por quê? E aí, lembrando justamente alguns desses projetos de lei que estão tramitando no Congresso. Tem um que é o PL 21/2020 do deputado Eduardo Bismarck, PDT do Ceará, PL 240/2020 do deputado Léo Moraes, do Podemos, de Roraima,
PL 4.120 de 2020, do deputado Bosco Costa, do PL Sergipe. Queria saber se, por acaso, vocês já tiveram oportunidade de ler algum deles, se vocês têm uma opinião sobre eles, se acham que tem alguma chance também deles serem votados, porque também tem isso, tem um monte de projeto de lei que é criado, mas uma minoria é efetivamente levada a plenário e discutida efetivamente pelos deputados, né? Vai lá, Rafa, o que você acha disso? Bem, respondendo objetivamente a primeira pergunta, se a gente precisa de uma lei geral ou já tem condições de fazer uma lei geral, a primeira não acho que seja tempo, e mesmo que a gente quisesse, talvez a gente não conseguisse criar uma lei geral. Os princípios gerais em que a gente colocaria uma lei geral provavelmente já estão incluídos na Constituição, no Código Civil, na LGPD, no Marco Civil. Então, assim, não nos faltam leis e regulações hoje. Nenhuma delas tem em qualquer lugar dizendo que ela não se aplica para uma inteligência artificial, tá? Então, assim, toda parte, por exemplo, de humanidades e princípios humanos e éticos, eles já estão em outros regulamentos que já existem e seriam até éticos, ou seja, não precisaria nem estar regulando, seria uma questão de bom senso. Segundo, em relação aos textos das leis, a gente tem uma questão de procedimento que se antecipa a isso, por conta da pandemia e do estado de calamidade pública que foi decretado em fevereiro, o decreto legislativo número 6 da Câmara, a gente só pode votar esse ano o que são assuntos relacionados à pandemia. Inclusive, ontem, o Congresso, até vendo que, enfim, todo o impacto que isso causa, né, a gente só focar em questões relacionadas à pandemia, ontem eles tiveram que passar um decreto que colocou na pauta para votar hoje, aliás, para votar semana que vem, nomeações de cargos e outras coisas que estão paradas por causa da pandemia. Então, tem conselheiro de agência que não assume cargo porque não foi votado. Tem uma série de burocracias, de coisas do dia a dia do Brasil que não andam por conta do respeito a essa regra. Então, assim, mesmo que se a gente quisesse, não seria esse ano, até porque o ano legislativo já está acabando. Independentemente disso, a consulta pública que foi feita, não sei se alguém teve a oportunidade de ler os comentários feitos na consulta pública me decepcionaram muito pelo baixo nível e pelas coisas esquisitas e estranhas que apareceram lá, o que mostra que o Brasil, em termos de senso geral, não sabe direito o que é inteligência artificial. O Brasil é muito grande, muito dísparo, então você falar de ética também é complicado, porque a ética de um não é a ética de outro, e isso muda tanto quanto bairros dentro de uma cidade, por conta das nossas questões de desigualdade, que é uma regra para o outro, não é tanto assim. Então, assim, parece precipitado. As leis elas tentam falar de princípios gerais e aí acabam repetindo um pouco de regulação que já existe. Mas falta debate, e o debate que se tentou estimular, não sei se por forma, por ter sido muito cedo, por conta da pandemia, enfim, o debate ele não foi bom, não se aprofundou em quase que nada. Então, e faltam casos, né? Não existiu estudo, não existiu nenhuma análise um pouco aí mais detida sobre o que inclusive a gente tem hoje no Brasil. Se a gente for pegar o que a gente tem de aplicação de inteligência artificial hoje no país, a grandíssima maioria é de segurança pública, e na consulta pública praticamente não tem comentários sobre segurança pública, sobre políticas de segurança pública. Então, assim, super esquisito. E aí, diante de tudo isso, a resposta seria: não, tá muito cedo, e não é hora. Beleza. Obrigado, Rafa. E Flávia, você acha que está na hora já de discutir uma lei aqui no Brasil? E você teve tempo de olhar esses primeiros projetos que estão aparecendo aí? Então, eu acho que a gente precisa começar a discutir o assunto de uma forma mais profunda e mais qualificada, porque eu concordo com o Rafael, a consulta pública que foi feita, eu não sei se pelo modo como ela foi feita, porque, assim, existem formas de se fazer consulta pública, né? Você pode criar um debate inicial, né, para capacitar e qualificar a sociedade civil, que
tem interesses que vão ser atingidos, impactados com alguma regulação a respeito do tema, mas que existe uma simetria de informação com relação a isso, né, esse tema que é altamente complexo, que coloca o cidadão, o consumidor, num pé muito diferente de conseguir contribuir numa discussão dessa do que um fabricante, um representante da empresa, um representante do governo, um formulador de política pública. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer a discussão, e uma forma de amadurecer seria o próprio governo, né, os ministérios da ciência e tecnologia, por exemplo, envolvido com esse tema, criar debates, abrir debates, aprofundar esses debates para a gente preparar. A gente tem um congresso que, infelizmente, eu acho que é um dos piores que nós já tivemos, a formação hoje, a representação nossa política hoje desculpa a palavra, mas lamentável, porque é o que eu sinto, né? E, assim, lendo os projetos de lei, você vê que ali a discussão é tão incipiente quanto o que aconteceu na consulta pública. Então, você se decepciona. Agora, feita essa colocação, eu acho que a gente tem que, por outro lado, pensar no seguinte: a gente não pode ficar esperando para tudo isso, para a gente não correr o risco de acontecer o que aconteceu com o desenvolvimento das plataformas de aplicações na internet, como as redes sociais, os buscadores, etc., e não ter os problemas que a gente tem hoje. Você vê o Morozov, né, naquele livro dele, no Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, ele fala como, né, foi negativo nesse ambiente dos anos 90 até aqui, altamente neoliberal em vários países, né, predominantemente neoliberal, essas tecnologias, esses serviços se desenvolverem sem uma regulação, com uma baixa preocupação do Estado em regular esses serviços, e a gente está agora na discussão do PL 2630 aí, batendo cabeça e tendo que enfrentar tudo isso, e não só aqui nos Estados Unidos, na Europa. Então, acho que enquanto a gente está num nível, primeiro, porque você tem inteligência artificial estreita, você tem geral, você tem a super IA, estamos no primeiro nível aí, vamos começar a discutir isso e discutir tudo isso com a visão e com os cuidados e com os alertas dados por pessoas de vários segmentos. Eu estava comentando no começo aí, quando a gente estava nos bastidores ainda, de uma palestra que eu assisti da Shoshana Zuboff, que é quem introduziu o conceito de capitalismo de vigilância, né? E ela faz, agora dia 28 de julho, ela deu essa palestra numa live promovida pelo Access Now, tá no YouTube, todo mundo pode assistir, depois posso mandar o link aqui. E ela fala sobre o Humans Future Market, né? Que é a coleta de dados a coleta de experiências, né? Como essas grandes plataformas têm feito para transformar isso em dados e vender serviços preditivos, né? Para empresas e para governos. Ela é muito radical. Eu fiquei bem assim, impressionada com a fala dela, porque ela fala expressamente o seguinte: temos de trabalhar no sentido de interromper, aspas, tá? E criminalizar os novos mecanismos inventados no século XX. É uma posição radical, né? Sugiro que as pessoas assistam, foi um debate bem legal. A gente tem, no campo da computação, né, a Cathy O'Neil também, com uma obra já mais antiga, de 2016, antiga, né, nesse mundo de 2016, quando ela fala... É muita informação. Para a era da informação, né? Já assim. Para a era da informação, é verdade. E ela coloca lá aquele livro dela que não tem tradução aqui, infelizmente, mas que é a matemática, né? A computação usada como armas de destruição e de discriminação, né? E temos a fala também antiga, de 2017, do Stephen Hawking, que já faleceu, infelizmente, mas que tem uma outra visão mais ponderada, que fala assim, olha, inteligência artificial é uma coisa que pode ser maravilhosa e que pode nos destruir, a gente vai ter que decidir isso, né?
Então, eu acho que em todos esses discursos, né, de pessoas importantes, cabeças importantes de segmentos diferentes, né, dando um alerta de que a gente precisa discutir, porque, ao fim e ao cabo, os algoritmos e a inteligência artificial são mecanismos feitos para a discriminação, como o Rafa falou, né? Para você tomar a melhor decisão, para escolher a melhor coisa para você, para decidir que horas que alguma coisa vai ou não funcionar e quem será ou não contemplado por aquilo, enfim, são mecanismos basicamente de tomada de decisão, consequentemente, utilizando critérios para fazer discriminação, e isso tem que ser altamente discutido para a gente evitar o problema, por exemplo, como o Rafa contou, do reconhecimento facial, que tem um viés, né? E que tanto é que em alguns países já baniram, né, o reconhecimento facial para determinadas funções de segurança, inclusive. Então, assim, ainda que esses projetos eu acho que são muito incipientes e a gente não está maduro, eu acho que a gente tem que discutir, e eu acho que um bom patamar para a gente começar a discutir isso é como implementaremos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. Porque tudo isso é feito com a coleta de dados. Nós estamos atrasadíssimos, já tem 120 países no mundo com leis de proteção de dados pessoais, e em muitos desses países, enfrentando todas as dificuldades, a gente sabe que não é fácil, mesmo em países onde existe uma cultura maior da proteção de dados, mas a gente precisa se aparelhar. E, infelizmente, né, aí a gente tem que fazer uma constatação muito triste. Em seguida que eu comemorei, em agosto de 2018, né, que aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quando saiu a medida provisória 859, lá ainda no governo do Temer, definindo a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, para dentro da estrutura da Presidência da República, aí eu falei, aí eu murchei, foi um balde de água fria. Eu falei, gente, a gente está num cenário complicado. Então, eu acho que a gente tem desafios, mas a gente não pode ficar muito tranquilo, a gente tem que fazer este debate, e um bom momento de fazer o debate é agora, com a entrada em vigor ontem, né, hoje, agora não sei, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, hoje, né, e na busca de a gente implementar essa autoridade de uma forma dentro do nosso possível, né, dentro de uma entidade que estará dentro da Presidência da República, num momento político de um governo que pouco reconhece direitos fundamentais, etc., a gente ter o grande desafio de começar essas discussões. E vou insistir aqui, acho que quando a gente fala de ética, e a gente vai ter, e a ética está na base de tudo isso, para a gente tornar ela concreta, é pegar os aspectos multidisciplinares e pegar a ética da medicina, a ética do trabalho, a ética enfim, e da produção, e aí a gente botar o pé no chão para trilhar um caminho mais seguro na regulação desses temas. Bem colocado, Flávia. E passando aqui a notícia para a nossa audiência, o Rafa estava lembrando também aqui no bate-papo do Zoom, que foi sancionada hoje, né, a MP da LGPD, então já entra em vigor imediatamente. Edu, agora eu queria ouvir de você essa questão de se já está ou não na hora de ter uma lei aqui no Brasil disso, mas queria também levantar esse ponto que achei muito interessante que a Flávia colocou, sobre essa ideia de repente, criminalizar, né, sistemas preditivos de IA. É uma ideia um pouco mais radical, mas queria ouvir sua opinião. Foi eu, hein? Foi a Xoxana. Não foi você. Isso. Eu sei. A Flávia falou tanta coisa interessante que me abriram 20 abas aqui na cabeça. Muita coisa interessante. Eu vou tentar só adicionar de alguma forma, porque eu concordo assim, inteiramente com muita coisa que ela falou, necessidade da gente discutir isso mais na esfera pública, de ser absolutamente interdisciplinar, e está no momento de discutir mesmo. Mas como é que eu consigo adicionar isso? Primeiro, agora, a nossa esfera pública no Brasil está voltada para o contexto pandêmico. Então, dificilmente a gente vai ter a robustez necessária para um debate altamente complexo como esse, nesse momento, tá? Então, isso não vai acontecer agora.
E, além disso, ainda que seja no momento posterior, eu acho importante frisar um ponto que no Brasil, às vezes, a gente tem uma tendência de acreditar em soluções mágicas para regular alguns assuntos. E eu tenho muito medo que isso aconteça com a inteligência artificial. Vamos observar o que está acontecendo com fake news. A gente tem mais de 27 PLs tramitando, a maioria PLs horrorosos, né? Inclusive que citam fake news, sendo que ninguém sabe o que significa fake news. Como é que você vai regular um fenômeno se você não definiu do que você está falando? E isso pode acontecer com a AI, né? Eu li os projetos de lei, né, os dois do Senado, na Câmara, e o conceito de AI teria que ser melhor trabalhado, né? Teria que ser melhor explicado para a população que realmente está completamente desacoplado disso. E isso que está acontecendo com a regulação, com a proposta de regulação de AI, é um capítulo que a gente viu na regulação de tecnologia no Brasil, no Marco Civil da Internet. Todo mundo, esses superstars que estão dividindo o painel comigo, vão se lembrar do Marco Civil da Internet, quando a gente tentou trazer forte essa discussão na esfera pública. E aí, quando eu pergunto para as pessoas até hoje, tá? 2020, e aí, gente, o que é a neutralidade da rede? Qual que é a importância desse princípio? Até hoje, ninguém sabe me dizer o que é a neutralidade da rede, qual que é a importância, etc. Eu falo, gente, como que vocês não entenderam a importância da neutralidade da rede em 2020? Imagina lá atrás, quando a gente colocava isso para ser discutido no Marco Civil. A internet tem o valor que tem hoje graças à neutralidade da rede. Toca absolutamente todo mundo. E as pessoas ainda hoje não conseguiram. Com inteligência artificial, a gente está passando pelo mesmo problema. Os experts, os especialistas, sabem diferentes tipos de AI, falam de redes neurais, deep learning, random forest, mas e o resto do público? Né? Como é que está sendo endereçado esse debate fora do filter bubble dos especialistas? E esse é um pouco o nosso papel, né? Como que a gente vai traduzir, digerir esses temas altamente técnicos para chegar no público geral. Então, estou fazendo uma dobradinha com a Flávia aí, porque esse é parte do nosso papel. E aí, objetivamente, nossa pergunta, a gente está preparado para ter uma lei geral? Não. Porém, o Brasil já estava atrasado em plano estratégico nacional. Antes de ter uma lei geral de AI, a gente pode pensar em si precaver estrategicamente para esse cenário, né? Tentando extrair os benefícios e reduzir os riscos. Vários países no mundo já tinham os seus e já não é desse ano, né? A gente tem uma profusão de guidelines éticos, já discutimos princípios na primeira pergunta, e segundo, planos estratégicos nacionais. O Brasil estava adormecido nisso durante muito tempo, já tinha o plano de IoT, de internet das coisas, tinha estratégia do e-digital, porém não tinha uma estratégia robusta e clara para a inteligência artificial. Agora o MCTIC está colocando mais essa discussão na ordem do dia, e essa discussão pode ser anterior a uma lei geral de inteligência artificial também. Então, eu acho importante caminhar e concordo totalmente com a Flávia de que esse é o momento da gente discutir. Talvez não seja o momento da gente aprovar uma lei geral sobre inteligência artificial. Só um último ponto, para eu também não tomar tanto em torno dessa pergunta, porque muito já foi falado, e deixar o Christian falar. Eu estou aqui mais para aprender, né, do que para falar. Eu vou amigavelmente discordar de um ponto só do Rafael. Falou muita coisa que eu concordo totalmente, mas quando ele falou da parte da ética, ele falou: a ética, cada um tem a sua, etc. E eu tenho uma visão diferente sobre isso, porque na visão lá do Lawrence Lessig, né, de que o direito não é o único regulador. O Christian está super acostumado com as teorias do Lessig dentro do ITS, né? Não tem um curso do ITS que a gente não fale das 4 regulações do Lessig, mas que deixa muito claro que o direito não é o único regulador do comportamento. As normas sociais e a ética são um baita regulador, e às vezes com tanta eficiência e eficácia quanto o direito. De fato, existem diferenças culturais, né? Quando eu observo o tipo de consenso ético da Áustria, né, em homenagem ao Christian, ou da Alemanha, com alguns componentes éticos no Brasil, tem muito cultural clash. E isso vai ser levado à tecnologia e à maneira como se desenvolve inteligência artificial, a maneira como os danos serão sentidos em cada cultura. Porém, apesar da gente ter idiosincrasias culturais que tocam o tema ético, a gente tem também alguns consensos. A gente tem a maioria dos países assinou a Carta Universal de Direitos Humanos. E essa carta se baseia em uma ética deontológica.
Porque várias vezes me perguntam, mas Magrani, tudo bem, tem que botar ética em AI, mas qual ética? Eu falo assim, olha, tem esse cardápio aqui de correntes éticas. Tem a ética da virtude, do Aristóteles, tem a ética utilitarista, que ainda hoje é muito usada nos Estados Unidos, inclusive, tem a ética deontológica. Mas o único consenso que a gente tem hoje internacional é em torno da ética deontológica, que enxerga cada ser humano como um fim em si mesmo, que não permite precificação de vidas, né? E existe a Carta Universal de Direitos Humanos, que pode ser um pilar importante para a gente conduzir, ainda que seja a regulação jurídica, com um pipeline de ética deontológica. Mas essa é a minha visão. Mas eu entendo também que tem a idiosincrasias e diferenças culturais. Valeu. Rafael, quer comentar em cima disso ou não? Só para eu concordo com o Magrani. Eu estou mais na aplicação prática em que a gente, principalmente agora na pandemia, você vê algumas brigas assim, e conflitos que você nunca imagina ter que arbitrar, surgindo pelo fato de que acho que todo mundo concorda em um chão mínimo de ética e valor da vida humana. Só que a gente vive tempos tão estranhos esses, né? Quase que essa semana a gente teve Blade Runner na Califórnia, com o céu laranja. Aí eu falei, falta o carro voando, né? Mas vamos lá. O tempo está tão esquisito que as pessoas começam a esquecer de ética. Então, essa semana eu tive duas situações de temas que seriam facilmente solucionados com uma ética básica e que me foi questionado se aquilo ali de fato era possível ou não. E temas muito básicos. Funcionário na festa da firma dançando com os peitos para fora e falando, não, mas no lugar onde ela vive isso é super comum. Por acaso é no Rio de Janeiro. E é todo mundo horrorizado na empresa, porque é a empresa de São Paulo. E assim, eu não deveria discutir isso em 2020. Entendeu? Esse tipo de maluquice. Enfim, é óbvio que todo mundo, em tese, concorda com algo, só que o mundo ficou com tanta gente diferente, talvez, e tanto valor diferente, essas bolhas que a gente cria, que a internet criou, que você começa, assim, o meu é uma dor minha, na verdade. Temas que são, obviamente, solucionados ou que são de uma clareza muito grande e que vem assombrar a gente hoje em dia, discutir se, afinal, a pessoa pode andar pelado ou não no meio de um monte de gente numa festa da firma. É nesse naipe que eu estou vendo. Ok. Obrigado, Rafa. Deixa eu voltar à nossa discussão, então, sobre uma lei no Brasil, sobre discutir ou não uma lei de IA no Brasil. Faltou o Christian dar a opinião dele. Diga lá, Christian. Não, muito obrigado. Assim, eu acho que eu concordo com todos vocês, assim, com todos os palestrantes anteriores. Eu acho que nós estamos no momento atual concordo também que é um momento da gente fazer uma discussão. E eu acho que o Magrani falou dos dois pontos que eu acho super importantes aqui, que eu só gostaria de fazer um wrap-up deles de alguma forma. Eu acho que esse é o momento da gente começar a pensar numa política de inteligência artificial. Acho que não é o momento atual da gente começar a pensar numa lei. A lei, como bem colocou o Magrani, é só um dos pilares para a gente pensar como regular a inteligência artificial de alguma forma. E se a gente não pensar nos outros 3 pilares, que seria as normas sociais, as questões econômicas e a questão de como se estruturar os códigos, como se estruturar a arquitetura da inteligência artificial, a gente não vai chegar no momento de ter uma regulação real. E é por isso que eu digo que a gente fica pensando que o Brasil, nesse momento, nós temos que estruturar uma política de inteligência artificial. Que o Brasil não pode se tornar somente um consumidor de inteligência artificial. E se ele só se focar em ter uma regulação de inteligência artificial, ele basicamente está deixando de lado o fato de que o Brasil precisa se tornar um produtor de inteligência artificial. E eu acho que no ano passado o Brasil já deu um certo pontapé inicial nesse sentido, quando ele começou a pensar que deve estruturar laboratórios de inteligência artificial no país, né? A ideia do MCTIC de ter 8 laboratórios no Brasil, eu acho que é importante. Eu acho que essa é parte da gente pensar justamente nesses outros 3 pilares da regulação do futuro que deve existir de inteligência artificial. O outro pilar que eu gostaria de mostrar interessante, quando a gente começa a pensar em uma política, acho que a Flávia falou muito bem, de que nós temos que pensar em uma questão multissetorial
e também multimatéria, né? De que as pessoas de diversas áreas, diversos pontos de vista possam participar também desses laboratórios de inteligência artificial, né? Eu acho que pessoas como o Magrani, que resolveu sair do direito e adentrar outros campos da ética, da inteligência, da tecnologia, de um modo geral, são super importantes, são fundamentais. Eu, particularmente, agora para falar da questão ética, eu por muitos anos estudei uma ética aristotélica, né? E eu acho que isso é importante porque influencia o ponto de vista e como pode ser a política de inteligência artificial do país. Só para finalizar mesmo, eu acho que não basta o Brasil ter uma estratégia de inteligência artificial, mas tem que ter uma discussão sobre qual é a melhor política tanto de desenvolvimento como de implementação de inteligência artificial no país. E isso não acontece a partir dos PLs que a gente está olhando. Aqueles PLs realmente não ajudam. Eles podem ser um pontapé inicial no sentido de vamos começar uma discussão sobre isso, mas eles não realmente nos ajudam a estruturar uma política de inteligência artificial para essa tecnologia no país. Obrigado, Christian. Bom, acho que a gente tem um consenso de que talvez não seja o momento, mas tem que começar a se discutir e talvez colocar se pensar antes de uma lei, se pensar numa política de inteligência artificial, mas já começar também a discutir esses princípios todos que devem reger. Opa, alguém quer falar? Perdão? Não. Agora, pois antes da gente ter uma lei, o que vocês acham da ideia também de autorregulação? Eu vi isso ser apresentado por algumas empresas justamente na consulta pública que o Rafa mencionou, foi uma consulta pública realizada pelo governo federal na virada do ano, passível de muitas críticas a forma como ela foi feita, e também o conteúdo que foi enviado nos comentários, mas ficou muito claro para mim, analisando, eu fiz algumas matérias sobre justamente as contribuições da sociedade ali na consulta pública, ficou muito nítido para mim uma separação, uma divisão ali entre parte da academia e a iniciativa privada. A academia defendendo, sim, a necessidade de ter uma lei, enfim, ter algum tipo de regulamentação, e a iniciativa privada defendendo uma autorregulação para se evitar, com medo de que uma lei poderia inibir a inovação, né, em IA. Queria ouvir a opinião de vocês sobre essa possibilidade de autorregulação. Você acha possível ter uma boa autorregulação de IA no Brasil, com as empresas, com a sociedade, enfim? Começando pelo Christian. Desculpe. A situação é o seguinte, eu acho que é bem interessante o que eu estava dizendo já antes, né? Quando a gente pensa do ponto de vista de ter esses 4 cabos de força, né? Eu acho que a autorregulação pressupõe um conhecimento das próprias empresas e de que as empresas, de alguma forma, estão realmente estruturando a inteligência artificial dentro do país, né? E muito do que a gente utiliza hoje de inteligência artificial, acho que colocou muito bem o Rafael, é mais para a segurança pública, ou então são questões que já vêm empacotadas em serviços, particularmente serviços de internet, que são oferecidos para a população de um modo geral, né? E aí o que tem? Por detrás disso já tem uma visão de um código, de uma arquitetura tecnológica que foi desenvolvida fora, que basicamente as empresas na sua gigantesca maioria, são internacionais e que dificilmente se adaptam à realidade local do Brasil. Então, eu acho que é super importante a gente pensar em autorregulação, eu acho que é super importante isso, mas ela tem que estar dentro de uma política pública em que o Brasil também seja um produtor de inteligência artificial para que possa interferir no modo como essa autorregulação vai ser adaptada à realidade brasileira. E isso já aconteceu historicamente, né? Quando a gente pensa no movimento do software, né? O Brasil entrou muito fortemente no movimento de software livre, por exemplo, né? Se tornou um dos grandes produtores de software livre dentro do ponto de vista tanto do próprio Estado quanto da sociedade como um todo. Então o Brasil pôde contribuir e pôde, de alguma forma, auxiliar, de alguma maneira geral, na regulação de como deveria ser o processo de software no Brasil. Eu acho que isso tem que acontecer também quando a gente pensa em inteligência artificial. Quanto mais a gente estimula a produção de inteligência artificial no Brasil, mais o Brasil pode auxiliar nessa autorregulação, ou, no mínimo, de modo geral, na própria regulação, ou seja, no resultado final da regulação de inteligência artificial, colocando, então, adentrando a própria realidade brasileira, sociocultural, os valores que tem a sociedade brasileira na própria inteligência artificial, na própria aplicação da inteligência artificial para as diversas funções públicas, né? Porque, lembram, a arquitetura delas é um dos pontos mais importantes para a regulação final. Então, eu acho que a autorregulação é relevante, a autorregulação tem que acontecer, mas tem que dentro desse marco em que o Brasil possa interferir, possa realmente
ser um player atuante. Tá. Edu, o que você acha sobre a autorregulação em IA? Fernanda, essa pergunta é importantíssima e, ao mesmo tempo, ela é uma das mais complexas também. Antes de responder ela especificamente, mas que tem uma conexão clara, eu falei que o que a Flávia falou me abriu 20 abas aqui, né? E eu não falei de um ponto, mas agora é o momento certo para retomar, que é... Às vezes a gente se esquece, quando está pensando em regulação de inteligência artificial, de que a AI ela depende intrinsecamente de dados. Inteligência artificial não é uma coisa nova, né? O termo foi criado na década de 50, o Isaac Asimov, lá vai a gente, né, voltar para o Isaac Asimov, né? Década de 40, os robôs universais de Rossum antes ainda, né, os tchecos na década de 20, mas o tema não é novo. Por que voltou com tudo agora nessa década? Porque agora a gente entrou num mundo de dados. Inteligência artificial, para se desenvolver, ela precisa de um tratamento de volume massivo, né, desse Big Data. Então, antes da gente conseguir entender adequadamente uma regulação de AI, a gente tem que ter um enforcement para governança de dados. Esse foi o ponto que a Flávia falou e eu quero só reforçar porque isso é fundamental. Quando eu penso em AI, um dos principais pilares é governança de dados, né? Então, essa é uma coisa. E por que se conecta com a sua pergunta, Fernando? Porque existe um clash hoje no mundo entre tipos de regulação, né, de cenários. Nos Estados Unidos, a gente vê muito autorregulação e na Europa ela é conhecida por uma regulação mais robusta. Isso está sendo aplicado para a área de proteção de dados também, né? Com alguns países querendo mais autorregulação, uma coisa mais soft, enquanto no regime europeu se busca uma regulação mais robusta para a proteção de dados. E isso está acontecendo com AI também. Então, por isso que tem uma conexão muito clara entre as duas coisas. E essa é uma notícia assim, das últimas semanas, mesmo dentro da Europa, existe um clash, porque existem diferentes culturas também. Com relação à inteligência artificial, a gente teve a publicação de um white paper sobre esse assunto para falar sobre como a AI deveria ser regulada na região da União Europeia. Porém, veio a Alemanha em cima disso e mandou uma notificação formal lá para Bruxelas dizendo que estava muito soft, que não dá para ter regulação assim só para robôs altamente inteligentes. Tem que regulamentar de forma robusta tudo que tem machine learning, porque já oferecem algum risco de danos. Então, perceba que mesmo dentro do contexto europeu já tem um clash cultural também. E quando a gente expande para outras regiões, mais ainda. Eu quero só finalizar dizendo o seguinte, a gente tem que ter um certo cuidado. Eu concordo com o que o Christian falou. Eu acho que existe lugar para autorregulação, sim, ponto. Porém, o cuidado que eu acho que a gente tem que ter com isso autorregulação depende de maturidade. Maturidade das empresas, por exemplo, no tratamento de AI, dos órgãos públicos. No cenário brasileiro, eu estou falando no Brasil, eu não acho que a gente chegou nesse estágio de maturidade suficiente a ponto da gente achar que a autorregulação ela vai ser melhor ou mais adequada do que uma regulação mais robusta no nível europeu. Então, por conta disso, eu acho que seria mais seguro, no cenário brasileiro, a gente ter uma regulação mais forte, como um GDPR, como foi acompanhado pela nossa LGPD, futuramente também para a inteligência artificial. Talvez não uma lei geral. Talvez a gente tenha que ter leis específicas para AI aplicada à fintech, para AI aplicada ao setor médico de saúde, porque cada área tem as suas especificidades, né? Talvez uma lei geral caia num problema de ineficácia jurídica e a gente vai ter que dar um zoom in para garantir essa eficácia regulatória. Mas, então, eu só faria essa ressalva com algum pé atrás em relação à autorregulação, porque exige um nível de maturidade e me parece que a gente não chegou lá ainda. Então, os riscos e danos poderiam sobrepor os benefícios. Obrigado, Edu. O Christian quer fazer um comentário em cima do que você falou. Eu só quero fazer um esclarecimento, que a minha ideia não é que a autorregulação seja a panaceia ou o resultado final. Eu acho que, justamente, o meu pensamento é que, justamente, se a gente for querer pensar em alguma forma de regulação e que envolva uma autorregulação, uma corregulação ou uma regulação estatal, de alguma maneira dura,
eu acho que a gente precisa realmente pensar dentro desse quadro de uma política nacional e dentro de um quadro em que o Brasil seja realmente um produtor também de AI, não um mero consumidor de inteligência artificial. Então, a minha ideia é que talvez a melhor forma da gente pensar é que realmente seja nas três possíveis visões. É um espaço em que você tem uma regulação própria do Estado e que eu acho que eu chego a concordar realmente com o Dudu, que eu acho que provavelmente nós vamos ter regulações pontuais e específicas para lidar com questões específicas mesmo, concretas da inteligência artificial, algum espaço de corregulação em que o Estado seja um dos grandes atores, mas que a iniciativa privada também tenha uma oportunidade de participar dessa regulação. E aqui eu falo iniciativa privada, mas eu quero dizer que, na verdade, a sociedade como um todo possa participar desse processo, né, envolvendo aqui academia, setor técnico e sociedade civil também. E também tem um espaço de autorregulação, que aí não acho que seja uma autorregulação livre, mas sim uma autorregulação que seja baseada em objetivos específicos claros, né, de que a sociedade possa definir. Mas, então, a minha ideia é só dizer isso, que se é para a gente ter uma autorregulação, ela deve ser dentro de um quadro em que o Brasil realmente tem uma política própria de inteligência artificial e que realmente leva em consideração sendo um produtor, né? Então, era só querer esse esclarecimento, dizer que eu não estava dependendo somente da autorregulação. Obrigado, Christian. Flávia, qual é a sua opinião sobre a autorregulação de IA? Bom, para dizer qual é a minha opinião, eu quero fazer aqui uns destaques, né? Primeiro, que, como a gente já falou aqui, a inteligência artificial funciona em cima de dados, né? E hoje o mercado de dados é altamente concentrado na mão de pouquíssimas empresas que atuam no planeta, né? De uma forma incrível e nunca vista na história, né? Isso tem influenciado, e eu vou me castigar aqui por não lembrar o nome do professor da Universidade do ABC, Federal do ABC, que tem um estudo maravilhoso, eu assisti uma palestra dele, mostrando quanta influência tem, né, essas grandes plataformas de internet nos debates no âmbito dos tratados internacionais, né, a respeito... Sérgio Amadeu? Não é o Sérgio Amadeu, não. Depois eu vou procurar aqui nas minhas anotações, quem sabe até o fim eu lembro. É um cara excelente, eu vou lembrar aqui. E o que ele fala, e ele participa, né, desses fóruns todos, que existe uma influência pesada dessas grandes plataformas na discussão a respeito de propriedade intelectual e de segredo industrial sobre algoritmos e também influenciando os debates a respeito de transferência de dados, né? Que tem andado paralelo às garantias de direitos nas leis específicas de defesa do consumidor, de proteção de dados pessoais, etc. Pensando neste cenário, que é um cenário real, concreto, de conhecimento de todos, né? Não estou falando nada de novo aqui, isso é um fato, eu sinceramente acho inapropriado você falar em autorregulação quando a gente, pelo menos nesse momento. Eu acho nós temos um cenário, uma conjuntura política histórica, né? Geopolítica histórica neste momento, que, no meu modo de ver, não é o melhor ambiente para a gente defender a autorregulação. Eu acho que o fato de haver uma alta opacidade com relação a esses algoritmos, né, que sustentam a inteligência artificial, de você ter uma concentração de mercado muito grande e, consequentemente, uma proteção e um poder político e econômico muito grande sobre segredos a respeito desses algoritmos. E de você ter uma força, né, uma disputa muito grande entre direitos comerciais internacionais de transferência de dados em geral, inclusive dados pessoais, e as leis nacionais de proteção de dados pessoais, eu acho que nós não temos hoje um ambiente
geopolítico e também interno, nacionalmente aqui, especialmente no Brasil, por todas as razões que a gente falou, para falar, como já disse o Dudu, para falar em autorregulação. A gente pode até falar numa autorregulação regulada, ou seja, pressupõe-se uma legislação definidora de princípios, como a gente tem a LGPD, por exemplo, né? Por isso que eu falei aqui antes que eu acho que um bom espaço para a gente evoluir, começar a desenvolver a discussão sobre IA, sobre uma política de IA, é a implementação da LGPD, mas eu acho que o poder econômico dessas empresas é muito grande, as que concentram os dados e que são a matéria-prima essencial para a inteligência artificial. Dado esse cenário, eu discordo, eu acho que não é o melhor caminho para a gente seguir. Obrigado, Flávio. Vai lá, Edu. Eu falei que a autorregulação dependeria de uma maturidade maior, e aí só aproveitando a frase da Flávia, que eu concordo totalmente, acho que dependeria de uma maturidade maior e de trust, confiança também. Então, só adicionando isso, porque eu acho que é um ponto fundamental que ela tocou também. Obrigado, Edu. Rafael, sua opinião sobre a autorregulação de IA? Objetivando aqui para a gente também poder caminhar. Como a Flávia falou, o que eu ia comentar se a autorregulação houver, que seja regulada. Você sabe que eu adoro trabalhar com autorregulação, trabalho com isso o tempo inteiro, é meu bebê. A gente tem uma mania hoje no Brasil, apesar do contexto histórico, o Brasil é muito bom de autorregulação, porque a gente tem principalmente o case do CONAR, que é um case mundial de autorregulação de publicidade, que é reconhecido pela ONU. E que foi feito durante uma ditadura, né? O que foi um baita feito naquela época. Mas o CONAR ele funciona porque ele tem as câmaras técnicas, ele tem um julgamento. Então, eu tenho uma autorregulação que também estipula sanções. Então, o problema hoje do Brasil, da autorregulação não funcionar, é que eu crio medidas de autorregulação, mas eu não crio nenhuma sanção. E a sanção fica na mão depois do judiciário, do poder público. Então, no fim das contas, não é tão eficaz. Então, assim, para falar de qualquer autorregulação, ela tem que estar com previsão de sanções. No início do governo atual, quando a gente estava no Ministério da Justiça do Sérgio Moro, isso era trabalhado no âmbito da Senacom, do DPDC. Você podia trabalhar com medidas de autorregulação que tinham sanções previstas e super claras. Agora, com a pandemia, isso parou. Mas, se não for algo em que a gente tem uma previsão muito clara de punição e penalização que ocorra quando você não cumpre essa autorregulação, ela vira letra morta. E o brasileiro adora isso, né? A gente cria lei para tudo. O Brasil tem essa mania regulatória aí que acha que o papel vai resolver a vida ali na rua. E já está provado, né? A Constituição atual, se ela fosse cumprida, a gente viveria basicamente numa utopia. Seria lindo, os ursinhos carinhosos estariam correndo na praia. Mas não é bem isso que acontece. Então, assim, não dá para falar de autorregulação sem punição, sem a medida, né, punitiva que existiria em caso de descumprimento, e tampouco sem uma visão que vem aí da mão maior do governo. Então, a gente tem também essa tendência à concentração, ela já existe. E aí, pegando um pouco do gancho da Flávia, que a gente está conversando já começa a surgir e a ser conversado, que, primeiro, isso não é novo. A gente está na 4ª Revolução Industrial, a gente já teve 3. As pessoas já encararam esses problemas na nossa breve história nesse planeta. E teve uma moça lá atrás, chamada Rainha Vitória, que inventou um troço chamado Royal Ties, que abriu a legislação de propriedade intelectual no planeta, que quando foram... Inclusive, depois eu conto a história do tabaco, super interessante, feita no Brasil, de Dom Pedro. A Rainha Vitória, na época, ela foi conceder exclusividade para quem inovava, para quem criava alguma coisa, e, obviamente, os titulares dessa inovação pediam que o direito deles fosse eterno. Eu tenho a proteção sobre essa inovação, sobre essa patente, sobre essa marca eternamente.
E a Rainha Vitória, na época, muito sagaz, colocou que não, a inovação ela fica com você durante um tempo e depois ela tem que permear a sociedade, depois ela passa ao que a gente chama de domínio público. E patente e marca é assim, e a gente chega em 2020, num ano de pandemia, quando o desenvolvimento e inovação em saúde, mais do que nunca, né, é essencial. A gente está no meio de uma corrida para uma vacina, para que a gente possa conseguir, né, ter algum resquício de normalidade. E a gente tem, de fato, N laboratórios globais gigantes, gente com muito dinheiro, falando, a gente está, sim, modulando o quanto de dinheiro é gasto, porque a depender de quanto se gaste, eu tenho que calcular quanto eu vou vender de vacina e de remédio até que a patente caia. E todos eles fazem esse cálculo hoje em dia. E a gente não tem o mesmíssimo princípio quando a gente fala de software. A regulamentação de software no mundo, não só no Brasil, tampouco, e no mundo também não, software, tirando os Estados Unidos, ele, no âmbito europeu, ele não é considerado patente, então ele não tem essas limitações temporais de propriedade, ou ele é alterado, né, muito dinamicamente, e aí você não consegue limitar a propriedade dele no tempo. E o que a gente começa a discutir é justamente isso. Os algoritmos eles devem ter também um período de propriedade máxima a partir do qual ele cai em domínio público. Essa discussão hoje ela é colocada, ainda de forma muito incipiente, porque, e aí quem assistiu lá o depoimento das Big Tech no Congresso americano viu isso claramente, a justificativa para impedir isso é corrida tecnológica, ou seja, considerando que eu tenho um player agressivo na geopolítica mundial, que é a China, né, mais claramente, e que eu tenho uma corrida tecnológica por um desenvolvimento de 5G, de remédio, qualquer coisa aí que envolve inovação tecnológica, não só inteligência artificial ou software, a justificativa se nós tivermos travas e quebra-molas, vamos ficar para trás, porque tem um coelho correndo rápido ou um dragão voando acelerado, e a gente não pode ter quebra-mola. Então, por favor, não nos regulem, senão a gente vai perder uma corrida de proeminência tecnológica global. Isso virou um mantra, né? Como resumir e ganhar a disputa em um tweet. Só que, enfim, esse argumento ele não é absoluto. Ele tem também a que custo, né, se quer ganhar essa corrida ou se manter uma relevância. A gente vai ter que discutir em algum momento, antes do Breakup Big Tech, que se discute agora na campanha americana, a gente vai ter que discutir em algum momento e usar o exemplo da Rainha Vitória. Afinal, o algoritmo é para sempre, vamos ter algum limite temporal. O governo, em alguns casos, diante da proeminência, diante da relevância de algum algoritmo, poderia, assim como o governo na época do José Serra, ministro da Saúde, quando quebrou patente de remédio para tratamento de AIDS, isso foi um escândalo no setor de propriedade intelectual na época. A gente vai ter algum dia que quebrar a propriedade de um algoritmo que seja relevante para alguma atividade no âmbito de uma nação? São perguntas que a gente vai enfrentar aí nos próximos 10 anos. Agora, comentando um pouco só sobre o que o Magrani falou, sobre, enfim, até as disputas dentro da própria União Europeia, hoje o que a gente tem de cenário é justamente isso, uma região do globo que até pela questão cultural e pelos traumas que teve, de ter passado por uma guerra mundial, pelo fascismo aí aplicado, né, no seu totalitarismo, e todo o trauma histórico que isso traz e que protege muito o ser humano e a vida em sociedade, versus uma visão mais libertária, que é a americana, que também não acho que vá muito longe, porque a depender do que aconteça daqui a 2 meses nas eleições americanas, se a gente tiver a volta de um governo democrata, já está bem claro que eles vão trabalhar, sim, em uma lei também de privacidade, porque eles já viram os impactos de deixar a coisa tão solta quanto está.
Então, assim, eu queria fazer um argumento pela visão de centro. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diria o poeta. A gente pode ter, sim, sistemas de autorregulação, desde que a gente controle, a gente pode ter leis, desde que a gente imponha limites. A gente vai ter que discutir sobre limites, porque hoje, de fato, a gente não tem alguns limites. Mas, ultimamente, é uma regulação sobre uso de algoritmos e coleta de dados. Então, achava importante a gente aprofundar essa questão da propriedade intelectual, porque tem essa questão também da transparência dos algoritmos, mas o nosso tempo está esgotando. E chegaram algumas perguntas da plateia aqui, 2 perguntas, primeiramente, e eu acho legal a gente dar voz aqui também para a nossa audiência. Não precisam todos responder, tá? Quem se sentir à vontade, levanta a mão, eu dou a palavra. Vamos ver se a gente consegue responder pelo menos essas 2 que chegaram primeiro. O Sérgio Pereira, da Sul América Saúde, pergunta o seguinte: vemos hoje no Brasil que, embora tenhamos leis extremamente complexas, porque tentam abordar ou prever todas as possíveis situações, inevitavelmente encontram-se brechas na legislação que atendem interesses de uns ou outros. No caso de inteligência artificial, vocês não acham que ela poderá, talvez mais facilmente, encontrar exceções ou situações que justifiquem a não obediência da própria lei, da regra? Ou seja, burlar a lei, né? Com certeza, Rafa. A Flávia quer... Vai lá, Rafa. Deixa a Flávia falar. Então vai lá, Flávia. Eu quero dizer o seguinte, eu gosto de repetir o Demi Guético, né, lá no CGI, quando a gente se via no meio daquelas discussões infindas, mas isso, a vida é dura, né? Quando se trata desse tema, a vida é dura, você vai ter disputas, né? O fato de essa pergunta ter vindo de alguém que está relacionado a uma seguradora já mostra, né, que a gente tem disputas nesse campo. Então, o que não significa que a gente não deva definir os parâmetros, os princípios, a regulação, até utopicamente, para a gente ter como, na mira, conseguir aplicar a ética, aplicar as garantias e ter como cidadãos instrumentos para ir reclamar isso nas vias institucionais cabíveis, seja nas agências reguladoras, no Poder Judiciário, faz parte da vida, a vida é dura, e quando a gente disputa ativos, né, porque a gente é titular dos dados, a sociedade, e os governos e as empresas privadas são controladores desses dados, né, a gente vai discutir, vai disputar, faz parte do jogo. Então, não acho que a gente deva se desencorajar de adotar uma legislação a melhor possível, porque vai ser difícil botar em prática essa legislação. Tem uma outra pergunta aqui bem legal, do Juliano, do Banco Itaú. Ele pergunta o seguinte: para os fãs do Asimov no painel, pensando no uso dos dados para criar algoritmos preditivos, será que não devíamos estar mais preocupados com a consequência da psicohistória retratada pelo Asimov na trilogia Fundação, ao invés de nos preocuparmos com os princípios gerais tratados no Eu, Robô? O ponto do livro retrata o império, o governo, né, tendo acesso a algoritmos que predizem o comportamento de massa e tomando decisões para beneficiar a classe dominante, prevendo o movimento das classes não dominantes, as minorias. Tem o Christian ou talvez Edu, não sei. Vai lá, Christian. Não, eu acho que são esses 2 elementos são super importantes, assim, quando a gente está pensando, quando eu estou sempre falando sobre proteção de dados, eu gosto de usar esse elemento para explicar como vigilância influencia no modo como a gente estrutura a nossa sociedade, né? E o Asimov, nessa trilogia, mostra isso claramente, de como você pode reescrever a história, você pode modificar a compreensão de um determinado assunto, e tudo isso é importante, ou melhor, tudo isso acontece com base nos dados que você tem acesso, né? Eu gosto também de fazer um comparativo com o Admirável Mundo Novo, em que você olha também de alguma forma, um elemento de conhecimento geral, completo da sociedade, e como isso também pode ser estruturado de uma maneira diferente. Mas a resposta à pergunta, efetivamente, é no sentido de, eu acho que a gente tem que olhar para as 2 coisas, né? Eu acho que os dois livros nos dão insights sobre os possíveis elementos distópicos da gente usar essas tecnologias. Uma do ponto de vista de você ter acesso a uma infinidade de dados
e não só ter acesso, mas você utilizar esses dados para manipular a percepção da sociedade, e do outro lado é quando você usa para você encontrar ferramentas e aplicações específicas de uma inteligência, pode ser robótica, autônoma, ou meramente quando a gente está falando de uma AI mais fraca, né, em que você vai tomar uma decisão específica, né, como, por exemplo, se você vai, em homenagem ao nosso amigo da Sul-América, se você vai conceder ou não um seguro de vida, um seguro de saúde de alguém. Isso também tem a ver com o tipo, você pode utilizar uma inteligência artificial para tomar essa decisão. E aí é que está. Então, eu acho que os dois elementos têm que ser levados em consideração para qualquer forma de regulação, que pode ser uma regulação forte, uma regulação de autorregulação regulada, que eu prefiro chamar de corregulação, ou uma autorregulação, ou um espaço de autorregulação que as empresas podem vir a ter. Pessoal, a gente teve um debate maravilhoso, diria que foi um dos mais ricos em conteúdo na história dessas 6 edições do Superboss Experience. Queria agradecer muito os nossos painelistas. E quem puder ficar um pouquinho mais, eu sei que alguns de vocês têm compromissos, mas quem puder ficar um pouquinho mais, a gente vai oferecer agora para a nossa audiência uma interação digital, né, que já virou tradição aqui no nosso evento esse ano. A gente vai exibir um QR Code aqui na tela. O pessoal da plateia, da audiência que quiser entrar aqui nessa videochamada no Zoom e conversar um pouquinho mais com os nossos painelistas, estão super convidados, tá? Posso fazer uma justiça aqui? Pode. O professor que eu fiquei aqui procurando o nome dele, da Universidade Federal do ABC, é o Lucas Tasqueto, tá? Obrigado. Feita a justiça. Da disciplina de comércio internacional, de relações internacionais, e que tem uma contribuição enorme. Procurem, que vão encontrar, são textos interessantes e uma contribuição importante. Fazer a justiça aqui. Perfeito. Obrigado, Flávia. Obrigado, Christian, Flávia, Edu e Rafa. Vamos ver quem é que chega aqui para conversar com a gente. Obrigado, audiência. Até daqui a pouco com o restante da programação. Um abraço.